falar aqui do Tsvetan Todorov, que é um autor da crítica, mas eu já quero... Bom, vocês já estão sabendo aí, já... Vocês estão sabendo que para mim não tem divisão entre crítica e criação, entre filosofia e literatura, no sentido profundo do termo. E o Todorov é um autor ali, é um búlgaro. Estive agora em Sófia, na cidade onde ele nasceu, na Bulgária, no fim do ano, uma cidade bonita. Passei um frio lá, puta que eu pariu. Tava muito frio lá na Bulgária, né, em Sófia. Mas é uma cidade bonita, eu gosto dessa arquitetura francófila mais antiga, né? E aí tive lá, tava nevando. A única neve que eu peguei nessa viagem pelos Balcãs foi lá em Sófia. E o Todorov nasceu em Sófia. Nasceu, portanto, dentro da cortina de ferro. Aí ele foi estudar ele é um dos pais do formalismo, tá? Ele vai recuperar os textos dos formalistas russos. O que é esse pessoal do formalismo russo? Vou explicar rapidamente para vocês. Imagina que eles não tinham a possibilidade de estudar a literatura no sentido conteudista, no sentido semântico, porque o Partido Comunista ali na União Soviética determinava o que podia ou não ser dito em termos do estudo. Então, eles chegaram a estudar as técnicas de conformação literária num sentido de que eles pudessem chegar a um tipo de autonomia, para que não tivesse uma ingerência do partido sobre os estudos. E o Todorov também sofreu isso. Então os estudos dele vão buscar esse aspecto formalista inicial. Ele vai se radicar na França, vai sair ali da Bulgária, daquele regime tétrico ali da cortina de ferro, vai se estabelecer em Paris e aí vai fazer uma longa e prolífica carreira em Paris. Um grande amante da literatura. Eu realmente fiquei emocionado em ler esse livro, A Literatura em Perigo, do Todorov. Ele morreu em 2017, morreu no passado, aí eu fui lá e reli uma série de livros dele. É um cara muito precioso para o estudo literário, um texto muito elegante, muito bonito, uma erudição muito grande. E a gente vai conferir aqui alguns fragmentos, eu vou ler com vocês e vamos fazer uma discussão. Vocês vão perceber como eu sou influenciado por autores como ele, pelas aulas que eu dou. Porque a dimensão, bom, com certeza agora você já tem condições de ver que o tipo de aula que eu dou é uma aula de quem gosta muito de literatura, de quem é influenciado pela literatura, de quem vive a vida pensando a partir de configurações de personagens literárias, de questões filosófico-literárias e assim por diante. E é a maneira pela qual o Todorov também foi socializado, foi formado para a vida. Então, vocês vão ver que bonito, os textos são muito bonitos. Eu vou tentar ler todos, diferentemente do que eu geralmente faço, mas eu não sei se eu vou conseguir ler todos, são trechos. Eu até mandei mais para vocês, vocês vão poder ficar comendo o bolo inteiro, né? Depois aí vocês leem tudo, mas é um autor muito significativo, tá? Muito erudito e com um patos de vivência literária que eu gostaria, pelo menos eu gostaria de transmitir a vocês com as minhas aulas e gostaria que vocês pudessem cultivar, já que vocês estão fazendo esse curso aqui comigo, que vocês pudessem cultivar aí na vida de vocês contra essa bosta do que vem acontecendo nesse tipo de sociedade. Então, vamos ler esses trechos do Todorov, da Literatura em Perigo, e a gente vai discutir, vai ver como é que a literatura tem impacto na vida deles. Aí vocês podem pensar até na formação literária de vocês, como é que vocês chegaram à literatura, bababá, e não sei o quê. Vamos ver aqui o Todorov. Por mais longe que remontem minhas lembranças, sempre me vejo cercado de livros. Aí pensem aí quando é que vocês depararam com livros pela primeira vez na vida de vocês e tal, e não sei o quê. É uma coisa assim que vocês vão resgatar. Geralmente, gente, vou fazer uma primeira interrupção aqui do trecho do Todorov. Num país como o Brasil, o que acontece, né? Se a gente for fazer uma sociologia da leitura que se correlacione com a formação, né, de cada um, a gente não pode falar de formação de cada um. Esse cada um para a sociologia é muito problemático, porque você tem uma fatia de classe. E você tem no Brasil um projeto de leitura que é o projeto de não leitura, né? Esse é o projeto de leitura no Brasil. E no Brasil a gente tem uma virada do fim da primeira década, da primeira metade do século XX para a segunda, nós temos uma virada da influência francesa para a influência norte-americana. Vocês podem imaginar, sobretudo por conta da Guerra Fria. Estratos da elite econômica do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, mantiveram um verniz de influência francesa. Por exemplo, se vocês forem aos Jardins e andarem na rua Oscar Freire,
Vocês vão ter a impressão de que vocês estão numa rua comercial de Paris, por exemplo. Vocês estão passando por quarteirões da Champs-Élysées. É claro que nenhum ali, muito pouca gente ali, leu alguma coisa da literatura francesa, né? Por exemplo, vocês não imaginam encontrar muita intelectualidade no prefeito, no antigo prefeito de São Paulo, né? Quem tem Romero Brito na sua parede, né? É uma coisa maravilhosa. Isso já mostra o grau de profundidade intelectual desse ser humano. Mas, de qualquer maneira, percebam o seguinte, existe ali uma francofilia que se contrapõe a um tipo de vulgaridade americana, de um materialismo mais crasso. É tão materialista quanto, porque se fosse ali para ter uma formação profunda, radicada na filosofia francesa... Gente, a direita francesa, se a direita brasileira tivesse alguma coisa de direita francesa, olha, eu até faria elogio a muita gente de direita aqui no Brasil, viu? Porque a direita brasileira é uma coisa assim, de dar medo, de dar pavor, do grau de necessidade do que a gente encontra aqui. Então o que acontece? Quando a gente vai pensar numa sociologia da literatura, a gente vai perceber muitas vezes que nas camadas mais pobres, necessariamente, por ser um projeto de não leitura para essas pessoas, vai haver algum tipo de vetor socializante para ter uma marca de ruptura com o caráter ágrafo dessas populações. Por exemplo, quando vocês vão pensar no tipo de socialização de pessoas que não têm acesso a bibliotecas, proximidade de biblioteca, que não têm acesso ao livro físico, que não têm acesso a uma narratividade mais concatenada. Por exemplo, quando a gente pensa em pobreza material, a gente pensa na privação do alimento, que é, sem dúvida, sombria e terrível. Mas a gente deixa muitas vezes de pensar que a pobreza material é muitas vezes acompanhada, aliás, muitas vezes não, radicalmente acompanhada da pobreza espiritual, da pobreza de concatenação de ideias. Então você tem também ceifado a possibilidade do diálogo longevo, da expressão de si, da expressão do sentimento, da impressão anímica. Sei lá, a pessoa não teve a oportunidade de ter uma socialização, porque quando a gente expressa ideias, a gente não expressa simplesmente as ideias que nós temos. Nós estamos expressando aqui, junto com quando vocês me ouvem falar, vocês estão ouvindo aqui, junto com o meu discurso, vocês estão ouvindo, sei lá, 25 anos de formação, vários professores que passaram, que me influenciaram, vários autores e assim por diante, situações anímicas, formação de pai, de mãe, briga com pai, briga com mãe, a forma de se expressar. A pobreza material muitas vezes é acompanhada pelo discurso claudicante, pelo discurso alquebrado, pela impossibilidade de formar uma significação ali de mundo. Isso é muito sério, porque um dos registros de marca de poder profundo é aquele tipo de linguagem elevado que, na verdade, não deveria ser tido como elitista por si só. Ele deveria ser tido como elitista na falta que faz de não chegar até essas pessoas. Então, uma marca da linguagem, a marca da concatenação da linguagem, da possibilidade de expressão, é uma das coisas que torna essas pessoas cabisbaixas. Vocês têm que imaginar que uma pessoa de formação mais pobre, ela não tem só em si ali a falta de comida, de benesses, de roupa, habitação precária. A impossibilidade de articular discursivamente. É que o Brasil, a esfera pública do Brasil, ela não existe. O que existe em termos de esfera pública no Brasil? Esfera privada. O que é a esfera pública no Brasil? A grande mídia. E a grande mídia, nós sabemos, é privatizada. Logo, a possibilidade de você articular um discurso já é ceifada a priori. Então, quando o camarada vai tentar articular um discurso público, você tem uma assimetria por excelência, porque vários direitos de cidadania são negados a ele. O caráter cabisbaixo, o horizonte apequenado, sei lá, a possibilidade da pessoa, a pessoa passa por um sentimento, uma situação emocional bonita, vai pedir uma moça em casamento, a moça é pedida em casamento, sei lá, qualquer situação que vocês possam imaginar, uma festa de aniversário, um Natal, a pessoa não consegue articular uma narrativa sobre aquilo. Isso é tão violento quanto passar fome, gente. Vocês estão percebendo? Então, um professor de uma escola, uma biblioteca próxima, um bibliotecário, alguém que tenha um talento narrativo que possa influenciar um menino, uma menina numa determinada família, uma nostalgia, isso pode desencadear um senso de lirismo que em meios da classe média ou na classe mais abastada são coisas tidas como dadas. Então, quando Todorov mostra aqui que ele está cercado de livros,
Ele está mostrando, ó. Meus pais provavelmente faziam parte da inteligência búlgara, eram professores universitários ou professores de ensino médio. O livro está completamente imantado de uma situação anímica, emotiva. Eu me lembro, por exemplo, eu faço até um rápido parênteses aqui, pessoal. O meu pai teve muita oportunidade na vida, era médico, mas os meus pais, minha mãe, meu pai e minha avó eram muito humildes, eram imigrantes europeus ali da roça e vieram para cá. Só que tinha uma coisa, ó, que a elite brasileira faz muito. A elite brasileira gosta de comprar livro para colocar em estante, não vai ler nenhum, né? Não lê nenhum, mas coloca ali para. Às vezes eles compram só a moldura do livro para falar que tem livro na estante. Sabe? Para falar que tem livro na estante. Quando você pega vocabulário de alguns políticos brasileiros, você fala, sei lá, alguns políticos da direita brasileira, por exemplo, né, que são aqueles que gostam de fazer um projeto de leitura, como a falta de leitura, você fala, essa pessoa não tem mais, como eu falei do Donald Trump semana passada, que tem 200 palavras, tem determinados fungadores, vocês sabem que eu falo fungador, né? Vocês imaginam aí de quem eu estou falando, que não tem nem 100 palavras. É um cara ali que não sabe fazer concordância verbal, entendeu? E para esse não tem desculpa nenhuma. Né? Esse aí teve escola, teve ali papai, titio, vovô, desde pequenininho. Então, desculpa, não tem nenhuma para ele. E essas pessoas são... por quê? Porque, gozado, né? Eu estava lendo a autobiografia do Ernesto Sábato, o escritor argentino, e ele falando, né, dos grandes fundadores da República Argentina que fizeram educação pública universal. Aí, quando eu li isso, eu tive vontade de vomitar, pensando na situação brasileira. Os argentinos mataram os seus índios. Isso é uma tragédia completa. Assim como nós fizemos isso com os índios em enorme medida. Os argentinos pobres e ricos são brancos. Eles têm uma diferenciação geográfica, de onde moram, socioeconômica, mas têm a mesma cor. O Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro brilhante nos seus textos, faz uma questão que é uma questão de dar náusea. Muito da falta de escolaridade pública no Brasil, de um projeto universal de escola pública, tem o sentido de uma elite escravocrata não querer conviver no mesmo lugar com pessoas de cor e procedência social que não batem com ela. Vocês percebem isso ou não? Vocês percebem esse aspecto? Então, pessoal, quando a gente pensa assim, por que fulano, por que Beltrano? Quando a gente pensa em termos sociológicos, a gente faz uma sociologia da leitura, da filia aos livros, quando você parte de uma classe cujo destino social é ágrafo, e é para permanecer ágrafo, as exceções ao agrafismo, elas precisam ser matizadas, não simplesmente pelo âmbito autóctone, de personalidade própria. Tem vetores, que a gente chama na sociologia de vetores de formação. Um professor, como eu disse, a proximidade de uma biblioteca. Gente, o Mário de Andrade, esse grande autor brasileiro, grande intelectual, além de grande ficcionista, grande intelectual brasileiro, ele foi secretário de Cultura aqui em São Paulo. E ele teve uma ideia de fazer as bibliotecas itinerantes, coisa que parece dada hoje, né? Essa ideia, salvo engano, foi do Mário de Andrade pela primeira vez ali. O que ele fazia? Como os equipamentos culturais, né? Esse termo que hoje a iniciativa pública usa, né? Equipamento cultural. Como os equipamentos culturais, bibliotecas, cinemas, escolas, parques, estavam e continuam, né? Continuam a estar dentro das marginais, né? Daqui no centro de São Paulo, ele comprou, ele estruturou combis, as antigas combis, né? Não sei se o pessoal mais novo sabe o que é uma Kombi, aquela Kombi da Volkswagen, a Kombinationswagen, que era um carro que combinava, por isso que é Kombi, Kombination, do alemão. Combinava o veículo de transporte com o veículo de carga, né? Por isso que é Kombi. Ele fez bibliotecas nessas Kombis, musicotecas, e ele levava para a periferia esses elementos. E o que ele foi vendo? Que o crime social de usurpar dessas pessoas a possibilidade de ter uma formação era saneado para as pessoas que tinham esse vetor da biblioteca itinerante, numa possibilidade ali de ler, de forjar opinião por si só, de forjar conceitos. Então, isso que o Todorov está mostrando, para quem tem um olhar sociológico decantado, que é muito importante que nós tenhamos, daí, e por isso que eu falo, gente, reforma do ensino médio, tirando sociologia, para não dizer a filosofia, é um crime. É um crime social. É um crime.
Porque você retira a possibilidade de a pessoa entender que qualquer coisa que acontece na sua vida não é individual e não é natural. Que tem mediação social, mediação histórico-política em cada ação que a pessoa, pela qual a pessoa passa. Vocês estão percebendo? Então, por exemplo, é curioso, né? O meu pai de criação, meu pai verdadeiro, que me criou desde um aninho, era um homem praticamente um semi-analfabeto. Estudou até a 7ª série. Ele gostava muito de futebol e passou, obviamente, isso para mim. É por ele que eu gosto muito de futebol. E eu me lembro de que não foi o meu pai letrado psiquiatra que me levou para a biblioteca. Foi esse homem que me levou para a biblioteca. Esse que era polonês, o Tadeu. Tem um nome de polonês mesmo, Tadeus. Esse é o meu pai de criação, pai da minha irmã. E esse homem me levou para a biblioteca, obviamente que ele tinha lido muito pouco na vida dele, tinha uma dificuldade, eu me lembro muito, muito claramente da dificuldade, muitas vezes, para ele articular longas frases, longos pensamentos. E esse homem passou fome ali no norte do Paraná, me levou para a biblioteca, e como ele gostava muito de futebol, ele me levou para a biblioteca porque ele tinha um sentido, olha que coisa, por influência da minha mãe também, que tinha sido casada com meu pai. Vejam a importância dos vetores sociais aí, ó. Meu pai falava que a gente tinha que estudar, meu pai é médico. Aí minha mãe ficava com isso, queria ter estudado quando era nova, porque o japonês do sítio do lado da roça ia poder estudar, que era o dono do terreno, e ela tinha que trabalhar na roça com 10 aninhos de idade. Vocês estão percebendo, né? Como é que são os destinos sociais aqui no Brasil. Ela ficou com isso. Quando meu pai me levou à biblioteca, ele me mostrou um livro do Pelé. Um livro ali do Pelé, contando a história do Pelé. E a Copa de 70 para ele tinha sido marcante, porque ele tinha conseguido comprar uma TV da Philco, acho que em 20 prestações, que era uma TV colorida na época, era a primeira TV colorida. Transmissão de TV no Brasil a partir de 50. Mas colorida foi na Copa do Mundo de 70. Foi de 74? Não, essa TV colorida de 70. Será que... Bom... Eu me lembro dessa questão que meu pai tinha colocado. Pode ser. Ele comprou essa TV para a Copa do Mundo. E mostrou o livro do Pelé. O futebol e o livro nunca mais se separaram. Eles foram tomando caminhos díspares. E vocês percebem que muitas vezes, quem gosta de futebol aqui, bom, tem muitas moças talvez não gostem, até por uma questão de gênero, da divisão sexual do trabalho do que se gosta aqui no Brasil. Tem essa questão, mas você percebe que muitos amantes de futebol não têm a vinculação com o livro. É uma cultura muito oral do futebol. E é interessante perceber que muito pouca narrativa futebolística, no sentido de grandes romances, foi produzida no Brasil. Até porque o futebol, a historicidade do futebol, o setor social do futebol é muito, muito ágrafo. Vocês estão percebendo? Se a gente fizer uma sociologia disso, a gente mapeia por que essas coisas se dão. E desnaturaliza esses aspectos. E esse fator é muito importante. Quando eu estou perto de um livro, eu me lembro das coleções que ele comprava, eu e minha irmã, nós fazíamos castelos de livro. Antes de poder ler. 3, 4 aninhos. Vocês percebem a importância disso? Se eu não tivesse livro, se eu não tivesse brincado com a minha irmã, se eu não tivesse chutado o castelo dela de livros, se eu não tivesse feito o castelinho, se eu não tivesse vivenciado isso não faria parte da minha formação emocional, da minha formação ali de possibilidade de valorização simbólica do livro. Vocês estão percebendo isso? Pensem agora no que acontece com boa parte da população brasileira, a esmagadora maioria. Não viu um livro, não faz sentido um livro, não conhece ninguém que lê o livro. Vocês estão percebendo isso? Olha só, uma frase singela mostra para o leitor ali calejado, leitor ali matreirão, o pertencimento de classe. A noção de que esse menino, desde cedo, tem nos livros uma porta da vida. Vocês estão entendendo? Perceberam? Hoje, no Brasil, isso é muito matizado e matizável. Depende do local. Em cidades do interior, é uma tragédia. Fui lá, por exemplo, eu vou participar de uma semana literária em São Bento, Sapucaí. E a mocinha que me convida lá, a Vanderleia Barbosa, que é uma pessoa muito bacana, estava me dizendo, ela falou, Flávio, a pobreza em São Paulo é melhor do que a pobreza aqui em São Bento, Sapucaí. Não tem livraria, não tem biblioteca. Ela me dizendo, vocês estão percebendo? Ela fala, a pobreza urbana é uma pobreza tétrica, mas que tem alguns aparelhos públicos de mediação para se conformar.
nesse interiorzão, lá no sul de Minas ali, ela falando, meu Deus, a pobreza da roça é uma tragédia completa. Então é interessante a gente matizar isso. Tá claro, pessoal? Então quando a gente fala da leitura, da literatura, essa sociedade, a nossa sociedade é profunda, esse momento contemporâneo é profundamente ágrafo, audiovisual, apassivador, porque quando você lida com vídeo, em enorme medida, você tem a diluição do poder da descrição. Se vocês fizerem uma análise do que acontece com a literatura a partir do apogeu do cinema, do caráter audiovisual, vocês têm uma atrofia do poder descritivo da narrativa. Podem pensar. Peguem textos, por exemplo, de autores franceses como o Balzac. O Balzac, por exemplo, ele passava, o Stendhal, ele passava páginas e páginas escrevendo o telhado, a constituição de uma casa. E ali não tinha um poder propriamente de personagem na descrição. Era uma ambientação. Agora, se você tem uma sociedade que nos bombardeia com a imediaticidade da imagem, o tipo de configuração imagética é muito mais dado a prioristicamente. Vocês percebem, não? Então, o leitor tem uma paciência socialmente mediada muito menor com a configuração do universo imagético. O universo imagético passa menos pela possibilidade descritiva e construtiva da palavra e mais por uma configuração mais imediata da imagem. Então, claro, e isso é empobrecimento brutal. Brutal. Isso é um crime. Aí vocês vão falar para mim, mas Flávio, o que você quer? Voltar para a literatura do século XIX? Nossa, seria um prêmio para a humanidade tremendo. Tremendo. Mas quando vocês veem, eu sempre falo, quando vocês veem Bergman, quando vocês veem Lars von Trier, quando vocês veem Thomas Vinterberg, quando vocês veem Karl Dreyer, quando vocês veem Stanley Kubrick, quando vocês veem esses cineastas, vocês têm quase a anti-imagem. Vocês têm uma imagem trabalhada com um tipo de textura e prolongamento de tempo que é uma imagem da literatura. O Woody Allen, por exemplo, eu gosto do Woody Allen, tá, gente? Eu acho que é um autor, eu acho que é um cineasta assim passável, mas não dá. Ele corta a unha do dedinho do pé do Bergman, por exemplo. Aliás, ele admite isso. Fala, meu grande autor, meu grande cineasta é Ingmar Bergman. O Woody Allen faz faz filmes interessantes. Não vou discuti-lo agora, não cabe aqui. Mas o Woody Allen, uma vez dando uma entrevista sobre o Bergman, ele falava, poxa, o Bergman faz tudo o que parece contra-intuitivo e contraproducente para a indústria americana. Ele pega a câmera e ele focaliza e dá um close no rosto da personagem, de tal maneira que ele dá um close prolongado, que é uma coisa extremamente fatigante para o espectador, e você não tem ali um desdobramento narrativo, rápido, uma coisa pragmática, de saber o que está acontecendo, para onde a gente vai. Não. O rosto se prolonga, pensa no Persona, já viram Persona aqui? Não. O rosto se prolonga na tela, e você vai vendo os matizes filosóficos, existenciais, naquele tipo de contemplação do rosto. Eu estou dizendo para vocês que é uma vivência da imagem literária. Estão percebendo ou não? E o Woody Allen... Gente, quantas vezes eu ouvi... Nossa, para mim era perceber o sinal dos tempos no microcosmos da relação com as pessoas. Você manda e-mail pro fulano, aí você manda um e-mail caudaloso, existencial, vívido, verdadeiro. Um e-mail de troca de experiência. Na época em que se trocavam e-mails, né? Hoje em dia, ó, tá vendo? Até isso a gente... Carta eu não vou nem falar. Carta eu não vou nem falar. Praticamente, eu cheguei a trocar carta na minha vida. Mas, infelizmente, hoje não se trocam mais cartas. Tá? A atitude de trocar uma carta é excepcional, obviamente. É uma atitude de resistência. Mas, quantas vezes eu ouvi? Meu, seja mais rápido no e-mail. Escreve menos. O padrão, o tipo de colocação. Vocês estão percebendo? Por exemplo, não vou contar quem foi, que seria antiético falar isso, mas quando você fala oi, César, tem um vocativo aí. Então você põe uma vírgula entre oi e César. Tá? Por favor, é análise sintática, ortografia, primeira série da escola. Quem põe essa porra hoje? O Fora Temer tá aí. Quem põe? O Fora Temer não pode ser escrito Fora Temer. Fora, vírgula, Temer. Tá? Vocês estão entendendo? Só que você vai lá. Gente, tem um anti-intelectualismo tão forte
De tal maneira que soa pedantesco colocar ali. Não, pedante para mim é o crime social que não mostra para as pessoas porque tem que ter uma vírgula entre fora e Temer. Vocês estão entendendo? Tá aí, ó. Esse é um marco. Então, o empobrecimento dos meios de expressão é um empobrecimento daquilo que a gente sobre o que a gente estava falando na aula passada. O quê? A riqueza subjetiva. Se você tem menos mecanismos de cotejo, de intertextualidade, olha, você quer ver... Olha, eu vou falar... Quer ver me dar náusea? É um fulano, Beltrano, Cicrano, chegar assim e falar, fulano é professoral. Já devem ter ouvido isso. Olha, se uma pessoa é professoral, porque fulano gosta de ensinar, gosta de fazer relações, correlações, essa pessoa está preocupada em se formar, não é isso? Isso deveria ser um elogio. Mas não, é professoral por quê? Porque o nível de erudição é tão baixo que uma pessoa que tem um pouquinho mais, não precisa ser muito, mas um pouquinho mais de intertextualidade, correlação com autores, passa por alguém pedante, por alguém deslocado, destoante. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, o que a gente está dizendo? Aí vocês vão falar, pô, Flávio, você está sendo catastrofista. Não. Não é que eu tenho que perceber o que está acontecendo na minha época. Não é catastrofista, simplesmente. A gente está indo para um sentido de erudição ou de morte em vida? O que eu estou falando para vocês, para mim, são mortos-vivos. Vocês estão entendendo? Quando você subtrai das pessoas essa possibilidade de cognição, enriquecimento da subjetividade, o que acontece com a qualidade dos diálogos? O que acontece com a possibilidade de você entender o que está se passando com você mesmo? Quem já fez terapia aqui, ou análise, o que quer que seja, sabe que um dos caminhos para a autonomia, numa terapia, numa análise, é você, muitas vezes, se apropriar do método, da forma de percurição que o analista, o terapeuta, quem quer que seja, traz para você. E que você possa significar para você mesmo as questões que são trazidas ali, a partir do seu discurso. Ué, oi? Isso, nós vamos chegar aí, que eu estou fazendo esse transcurso para a gente enriquecer aí pontos que ele está trazendo. Como é que você vai significar o teu problema com a tua mãe, com o teu pai, com o cachorro, com a égua, com o vizinho, com o papagaio, se você não tem elementos para chegar a isso? Vai chegar por meio de quê? Aí o que pode acontecer? Isso não é uma crítica aos analistas, é um problema muito maior que eu estou tentando contextualizar para você. Por que se cria muitas vezes uma dependência em relação à figura do analista terapeuta? O camarada não tem as ferramentas. Como é que ele vai fazer se ele não se enriquecer, se ele não se forjar e não se formar? O cara começa a citar autores, se apropriar dos autores. Pô, mas esse cara é chato, hein? Não, chato é você, meu amigo. Chato não. Burro e morto-vivo que não está lendo, não está se formando. Vocês estão compreendendo? Tem um ethos, tem um anti-intelectualismo. Na direita eu não vou nem falar, que esse é o plano. A direita brasileira, o plano é esse. Eles são burros e o plano é emburrecer a população. Acho que não é difícil saber por quê, né? Não é difícil saber por quê que isso é tão importante. Agora, a esquerda também. Eu era colunista do portal, um portal, não vou falar o nome aqui, só procurar, põe meu nome no Google, vocês vão achar texto meu lá e vocês vão ver de que portal eu estou falando. Era um portal de esquerda. E eu não preciso dizer que eu sou um cara de esquerda, obviamente. E eu escrevia para esse portal. E eu escrevi, nos primeiros textos, eram textos mais caudalosos, mais analíticos, bababá. Por quê? Porque o editor estava em Cuba e não leu os textos. Então pôde sair. A hora que ele começou a ler o terceiro texto, ele já me chamou para almoçar lá. Opa! E me enquadrou. Não, o texto não pode ser longo. Tem que evitar citações e frases curtas. O grau de indignação que eu atingi ali foi gigantesco. Só que eu sou leitor do Príncipe de Maquiavel. E a gente tem que entender, quando a fortuna está passando, é uma imagem do Maquiavel. A fortuna, a deusa fortuna. O príncipe tem que ter a virtude, a expressão do Maquiavel, para copular com a fortuna, para transar com a fortuna. Isso é a imagem do Maquiavel, não é minha, viu, gente? Maquiavel é italiano também, é latino, então ele gosta de analogias sexuais. O Maquiavel diz isso. Então eu não podia simplesmente bater, a não ser que eu quisesse mandar o editor para onde ele merecia, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ter a perspicácia para entender as portas que estão se abrindo. Pelo menos essa é a minha leitura do mundo. Tem gente que discorda de mim, com todo direito.
Mas eu não aguentei, eu fiz uma questão. E uma questão que, na verdade, para mim era uma chicotada. Se o editor a tivesse entendido. Eu cheguei para ele e falei, escuta, meu amigo, o Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, né, o grande poeta revolucionário russo, associou aspectos da forma na arte a uma revolução artística que pode se irradiar politicamente para a gente compreender o mundo e se articular na arte. Será que, a despeito de você dizer que nós estamos trazendo algum tipo de conteúdo do texto progressista, a gente não está reproduzindo todo tipo de empobrecimento subjetivo e cognitivo que os jornais conservadores já fazem? Vocês estão entendendo? E a minha resposta é claramente sim. Mas ele interessava, eu quero saber o número de page view do texto. É isso que me interessa. Por quê? Porque é isso que determinadas fontes de patrocínio vão bancar ali. Vocês estão percebendo? Então, o que acontece? Exatamente, é isso o que o César acabou de falar, é o que eu estou tentando dizer. Por exemplo, com todo o respeito que eu tenho ao Leonardo Sakamoto, que é um cara de esquerda, que vocês já devem, certamente conhecem e já devem ter lido. Tenho muito respeito pelas posições políticas dele. Mas eu já vi o Leonardo Sakamoto criticando profundamente textos que ele considera herméticos, densos, analíticos e assim por diante. Eu entendo a posição dele como jornalista, respeito determinados aspectos, só que muitas vezes um tipo de frase que é panfletária ou cognitivamente mais célere para absorver, não implica que a pessoa está se tornando autônoma na sua reflexão sobre o mundo. Qualquer pessoa que queira ter autonomia intelectual, ela vai ter que se digladiar com autores que estão muito acima da nossa capacidade inicial de conformação e percepção da realidade. É dificílimo estudar filosofia do conhecimento, chegar a conclusões sobre as perguntas existenciais que a gente pode formular. É dolorosíssimo, é dificílimo. Quanto mais instrumentos nós tivermos para formular essas perguntas com densidade, maior a possibilidade, a probabilidade, não a certeza, mas a probabilidade de que a gente pode ter elementos para desnudar o real. Vocês percebem, não? Percebem? Então, essa primeira frase, ela tem camadas e camadas de vivência. Camadas e camadas de vivência. E vou dizer mais, hein? Como eu vivia num bairro de classe média bem baixa lá em São Bernardo, eu sei qual foi a vida dos meus vizinhos. Eu sei o que eles estão fazendo hoje. Vocês acham que eles foram fazer pós-doutorado nos Estados Unidos? Isso me dói muito. Dói muito para mim falar isso. Muito. É uma dor muito grande. E eu entendo por que isso aconteceu. Para muito além de ficar, porque fulano é assim, Beltrano é assado, é muito cômodo e fácil falar isso. Quando a gente percebe a densidade ou a falta de densidade das relações sociais para que essas pessoas se potencializem, aí a gente entende como é que determinadas tomadas de posição da cúpula de poder têm uma influência fundamental no desdobramento ou na falta de desdobramento da vida da pessoa. Então, é isso que a gente percebe. Então, o Todorov está trazendo aqui essa imersão da leitura da literatura. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, então vamos resistir aqui, pelo menos com vocês estou tentando resistir. Em todo o meu trabalho, a minha tentativa... Pode falar. Eu queria falar que eu estou de acordo com você. Eu acho que esses trogloditas estão em todo lugar. Mas, por exemplo, ouvindo isso, eu estou lembrando, não sei se vocês sempre recordam, a primeira vez que o Lula foi eleito, o discurso o primeiro discurso dele foi uma apologia à não educação. Ele não li nunca um livro na minha vida, não me interesso, não fui à faculdade. E vou... Então, agora, o César uma vez colocou isso, agora vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que fazer uma crítica bem dura a essas colocações. E vou tentar responder da seguinte maneira, e de maneira numa boa. Quando a gente olha imediatamente, essa colocação do Lula parece uma apologia ao não estudo. E é o que a gente está vendo imediatamente. Quando, por outro lado, alguém que é o primeiro operário mesmo, passou fome, o Partido dos Trabalhadores tem o número 13 até hoje, não sei se vocês sabem, porque
de Garanhuns até Vicente de Carvalho, ali, perto de São Vicente Santos, o pau de arara ficou 13 dias para chegar. Muito se jogou na cara dele que ele não podia governar porque era um analfabeto, porque não era capaz, porque não tinha nenhuma possibilidade. Quando ele responde a isso dessa maneira, a gente pode fazer essa leitura que vocês estão fazendo. Por outro lado, tem aí um revanchismo de classe que me parece muito importante. Eu posso dizer, por exemplo, eu posso pegar o Fernando Henrique, foi professor da universidade onde eu estudei, e o Fernando Henrique criou 0 universidades federais. 0. Nenhuma. Nenhuma universidade federal foi criada pelo senhor Fernando Henrique, que é um dos intelectuais no âmbito da sociologia mais importantes aqui da história do Brasil. 0. Eu não quero fazer apologia, não estou aqui para ficar fazendo apologia desse ou daquele partido, vocês sabem as posições que eu tenho, acho que vocês podem deduzir facilmente como eu penso politicamente. Mas foram criadas 18 de 2013 até... E é pouco, hein? 18 universidades é um número muito pequeno. Só que de 18 para 0, acho que eu prefiro 18 universidades. Então tem um fazer da educação, sem falar ProUni. Eu não vou entrar no mérito do ProUni, eu não gosto de... Vocês vão imaginar o apreço que eu tenho pelas universidades privadas, né? Vocês devem imaginar como eu gosto de várias delas, inclusive. Vocês vão imaginando o que eu acho. Mas, de qualquer maneira, tem uma feitura de educação, de acesso. Agora, tem uma coisa de um revanchismo de classe e que também tem matizes pessoais. Ó. Vamos vincular aqui a trajetória política geral, tá? A classe a que se pertence e a trajetória pessoal. O cara ouve que é um merda. Quando você é pobre, você não é só pobre que você está lá, você não tem dinheiro, não tem carro. Você é um merda para todo mundo. Vocês estão, não sei se vocês percebem isso. Eu dava aula no céu da prefeitura, aqui em São Paulo, os meus alunos, a 10 quilômetros da Avenida Paulista, nunca tinham ido para a Avenida Paulista. E se fossem a Avenida Paulista, como é que as viaturas policiais os tratariam? Vocês têm a dimensão disso, não? O que você está fazendo aqui? Eu não sei, vocês não devem ter tomado, muito provavelmente, eu já tomei rapa à noite. Passei em farol vermelho do lado de viatura, tomei rapa. Eu tenho certeza que é uma tragédia falar isso, mas se eu tivesse outra aparência, o rapa ia ser outro. Então você toma rapa, você toma tapa na cara, cuspida, você é assassinado. Era pai de aluno lá na quebrada, lá onde eu dava aula, que o cara tomava tapa na cara de policial. São relatos que me traziam, porque estava sem RG. Alguém já tomou tapa na cara aqui, na rua, por estar sem RG? Então você tem uma coisa que é assim, você é um merda, você não existe, você tem que ficar no seu lugar e tudo mais. Você chega ao poder, fazendo todas as concessões ali. Tem um revanchismo, eu não concordo com essa colocação, aparentemente. Mas tem um revanchismo do seguinte tipo, que me parece bem profundo, para dizer o seguinte, ó, esse lugar não é de vocês, é de quem produz a riqueza realmente. E se vocês disseram que eu nunca poderia sair da minha profissão de torneiro mecânico, ou dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo para chegar aqui, eu cheguei aqui com o que vocês não deram para a minha classe. E eu passei por cima de vocês, porque eu fui presidente, vocês não. Então tem um revanchismo aí que me parece maravilhoso nessa frase. É claro, se ele não tivesse feito nada para a educação no Brasil, eu tenho amigas, por exemplo, tenho uma grande amiga minha, que ela dá aula para o ensino médio. Ela ganha salário maior do que professor universitário. Instituto Federal. Vocês devem ter ouvido falar dos institutos federais. Quantos institutos federais o digníssimo Fernando Henrique fez? Nenhum. Aí vocês vão pegar quem fez... Então assim, se a gente falar quem fez para a educação e comparar com o governo anterior, é uma piada. Aliás, qualquer comparação dos 13 anos com qualquer política brasileira, fora o Getúlio, fora o Jango e alguns aspectos do Juscelino, é uma piada completa. Essa frase é condenável. O Ferreira Goulart, por exemplo, Ferreira Goulart é brilhante, mas nos últimos anos era um reacionário assim. Você lia a coluna do Ferreira Goulart e falava, meu Deus do céu. Mas poeticamente um cara maravilhoso. Poema sujo do Ferreira Goulart é uma coisa sensacional. E o Ferreira Goulart fez essa colocação. E assim, imediatamente a gente concorda com ela. Claro! Por outro lado, você pega o que foi feito para a educação, é maravilhoso, com várias críticas que nós possamos ter. Agora tem um outro elemento aí, que é esse elemento que eu estou querendo mobilizar para falar com vocês. Que é o elemento assim, não vou ficar
como torneiro mecânico. Não vou ficar no Sindicato São Bernardo. Eu sou melhor do que você. Cheguei mais longe do que você. É o que está por detrás dessa frase. Ainda que não tenha aí essa mediação da educação que vocês têm como uma coisa que foi subtraída de uma classe. Vocês estão percebendo isso? Bom, gente, não. O seu nome é Adriana, né? Adriana, desculpa, assim, eu não vou entrar nessa, agora com essa colocação sua, eu discordo assim radicalmente do que você está dizendo, mas respeito a sua opinião, mas aí, se eu saísse agora, se eu fosse questionar coisas que você está dizendo, e eu não vou desrespeitá-la, aí a gente poderia entrar para uma outra discussão que não é o caso da nossa aula. Eu dei a resposta aqui para você para mostrar que tem uma profundidade maior e muito mais crítica nessa colocação que ele fez, mas de qualquer maneira, no bar, por exemplo, se a gente for para o bar depois da aula, a gente pode discutir essa frase aí, exaustão. Aí sim, aí eu não teria papas na língua para fazer colocações. Agora aqui em aula, vamos voltar para esse ponto. Então, pessoal, quando a gente percebe esses aspectos aqui, de mediação da conformação aí de subjetividade e tudo mais, o que nós temos? Nós temos aqui que o Todorov tem a imanência dos livros para sua formação, para o seu engrandecimento. Então, se o camarada, sei lá, não tem a possibilidade de viajar, vamos pensar aqui, ó. Vocês já leram Júlio Verne, por exemplo? As 20.000 léguas submarinas ou A Volta ao Mundo em 80 dias? Se o camarada não tem a possibilidade de viajar, o ímpeto de subjetividade, de inventividade, de fantasia, de expansão dos lugares da sua vida, o ímpeto de ser um viajante, descobrir outras culturas, está implícito ali, está pressuposto nessa possibilidade, nessa narratividade ali que traz. Então, assim, uma coisa que traz o aspecto da arte, da cultura, é justamente, vejam só, a possibilidade, essa é a aposta da educação pública, que infelizmente no Brasil nunca aconteceu no sentido universal, nunca. Em nenhum momento da história brasileira nós tivemos. É a possibilidade que, pela mediação da cultura e da educação, fosse possível um engrandecimento da subjetividade de tal maneira que, prestem atenção, isso para a sociologia é fundamental. Fundamental. Se vocês pegarem, eu estou me usando como exemplo, porque é uma tragédia que eu vivi junto com meus vizinhos ali, que jogaram bola comigo. Eu tive vizinho morto pela rota, só para vocês terem uma ideia, que virou traficante de droga. É uma coisa interessante isso. E o que você tem? Você tem a possibilidade, a sociologia mais refinada, a sociologia mais crassa, ela vai falar que a classe é marcada pela renda. Então, se o César ganha 5.000 e se eu ganho 3.000, o César é de uma fatia da classe média e eu sou de outra fatia da classe média. Vocês estão entendendo? Só um detalhe, 90% do estado de São Paulo, mais rico do Brasil, não ganham 5.000 reais. 90%. Todo mundo sabe aqui, se um camarada ganha 5.000 reais e vive, por exemplo, em São Paulo, estou falando 5, que é um salário 90% maior do que a renda da esmagadora, que é maior do que a renda de 90% da população. O cara consegue pagar aluguel para morar dentro da marginal? Aí vocês pensam aí, vocês veem como é que é a situação. Né? Vocês veem, exatamente, lá na nossa terra, lá em São Bernardo. Ora, vejam. Quando você faz um refinamento sociológico, um aprofundamento, uma sociologia mais profunda nesse sentido, você tem a renda correlacionada com o que o Pierre Bourdieu, vou citar o nome desse grande sociólogo francês aqui, Pierre Bourdieu, ele vai falar daquilo que ele chama de capital econômico, que é essa coisa mais crassa que a gente percebe, mas de capital cultural. Por quê? Por vezes, economicamente pode ser, tá? Estou usando um exemplo arbitrário aqui, que a família do César tenha mais renda no sentido econômico do que a minha família, por exemplo. Porém, as mediações de capital cultural, do que o Bourdieu chama de capital cultural, os vetores de influência socializante, são mais enriquecedores de subjetividade. De tal maneira, por exemplo, que o horizonte de expectativas de uma família de maior renda potencial, óbvio, num determinado espectro social,
seja apequenador em relação à possibilidade de você ter um capital cultural que, ainda que te faça pertencer a uma classe economicamente mais baixa, te projete para uma situação de inserção social distinta da classe econômica de onde você vem. Vocês percebem isso, gente? Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, eu tive um amigo, olha só, é uma coisa muito importante isso. Eu tinha um amigo da rua, não vou falar o nome dele, mas chamamos aqui de Emerson, pronto. O Emerson era filho o pai dele, o Joaquim, pronto, Joaquim. O Joaquim era sindicalizado. Eram pessoas sempre muito pobres ali. Muito pobres, pessoas com origem muito pobre, pessoas que tinham meus pais migrantes do interior de São Paulo, do norte do Paraná, e eles migrantes do Nordeste, pessoas que conviveram ali. O Joaquim era sindicalizado. No sindicato tinha biblioteca. No sindicato tinha discussão de debate político. O Joaquim tinha uma perspectiva de posicionamento político e crítico à esquerda, em comparação com a maior parte da rua, que não tinha essa mediação na vida dela. E que eram formadas pela Igreja Católica de domingo, na missa, e pela senhora Rede Globo. Vocês acham que o Emerson, que era o filho de Joaquim, tinha uma posição parecida com a posição da demais rapaziada que jogava bola? Vocês estão percebendo? Quando eu entendo que hoje o Emerson fez faculdade e os outros vizinhos não fizeram, tem alguma coisa aí que soa a vocês mediação sociológica, não? Vocês estão entendendo? Estão percebendo? Olha que coisa interessante. Aí a gente desvenda os mitos e fantasias da noção meritocrática, da noção de fazer por si próprio. Vejam, não significa que não tem uma índole. Não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante correlacionar a formação do aspecto de índole com as referências que vão chegando ou que não chegam. E que aí vão forjando esses aspectos. Estão entendendo ou não? Tudo bem, gente? Isso tudo para a gente falar o seguinte. O capital político-cultural, o capital simbólico do Emerson, que não se chamava Emerson, era rico. Era uma coisa que o transplantava potencialmente para uma outra classe. Vocês estão percebendo? E ele tinha um aspecto de perceber, por exemplo, era muito claro. No Brasil, se você é formado osmoticamente por Rede Globo, novela da Rede Globo, por missa, por culto, você percebe que os interesses que você tem sendo mais pobre, não são antagônicos de quem manda em você. Sim ou não? Olha, não. Não, meu patrão conseguiu aquilo. Fez por onde. Não tem exploração do trabalho, mais-valia. Não, isso não existe. É coisa mística. Entendeu? Santíssima Trindade é concreto. Mas mais-valia é coisa mística. Vocês estão entendendo? É isso, pessoal. Se a pessoa começa a ver esses aspectos, olha o enriquecimento. Estou falando num prisma político. Mas posso falar político-cultural e assim por diante. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Vamos aqui pro Todorov. Meu pai e minha mãe viviam às voltas com o planejamento de novas estantes para absorver todos os novos volumes. Ele disse o que o pai e a mãe deles faziam? Vocês sabem o que eles faziam. Se a gente fizer uma história, uma historicidade búlgara, uma historicidade do regime, se a gente pensar no afunilamento das profissões, tem uma série de profissões, determinado espectro histórico, que são excluídas dessa frase. Sim ou não? Lógica, gente. Sim ou não? Tá aí, ó. Ele disse menos, dizendo muito mais. Estão percebendo? Tá claro? Vocês conseguem ver isso ou não? Isso se chama escavação, arqueologia do texto. Por isso que quando a gente lê isso aqui depois, e ele vai falar, o Todorov vai falar lá embaixo, eu já estou antecipando e já discuto isso com vocês.
Dá para eu ler um texto me adstrindo, me restringindo, me voltando apenas para os elementos técnico-poéticos desse texto? Não. Não. Eu estou usando uma lógica aqui que vocês vão de convir que tá e não tá no texto, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou usando uma operação lógica aqui com vocês que se chama dedução, não é isso? Não é isso? Ele está construindo uma imagem e eu estou deduzindo o que faz parte dessa imagem pelo que não está dito aqui, mas que por associação histórica, social, me é permissiva. Me é permitido. Sim ou não? Estão entendendo? O texto jamais se basta a si mesmo. Por outro lado, e isso é muito importante dizer, como você tem a especificidade do texto, falar apenas de sociologia, de política, de filosofia, de teologia, de psicologia, conjuminar esses campos, sem que nós nos remetamos à especificidade do texto, implica o quê? Implica abstrair a conformação subjetiva desse autor, fazendo essa construção. Estão percebendo ou não? Entenderam o que eu faço em aula? É exatamente isso. O que o Todorov fala ali, se vocês lerem o restante do texto, quando ele vai falar que a literatura se torna estéril, quando ela só se remete a foco narrativo, tempo e espaço só, ele não diz que não pode se remeter e que não deve se remeter. Mas por que ela não responde? Por que a literatura não vem para responder ou para tentar fazer com que nós complexifiquemos o conjunto, o rol de perguntas existenciais que nós temos? Perceberam? Quando você lê um Dostoiévski, um Shakespeare, você fala, puta merda, além de você falar, não tinha pensado nisso, você fala, não tem volta para eu pensar o mundo com a largura que ele tinha antes, não é isso? E não é esse tesão existencial que te fez ler? É ou não é? Pô, foi isso que você buscou. Então como é que você vai ficar discutindo, restringindo as discussões sobre o aspecto da ironia, da foco narrativo, espaço, tempo, que são maravilhosos. Eles complexificam a nossa abordagem do texto, desde que correlacionados com esses fatores que nós estamos utilizando aqui. Perceberam, gente? Tudo bem? Vamos lá. Enquanto isso, os livros se acumulavam nos quartos e corredores, formando pilhas frágeis em meio às quais eu devia me esgueirar. Pronto, gente, qual que é a chance dessa criança não ler? Tem alguma? Imagina a primeira cabeçada que ele deu no livro, tá? O cara vai lá, ele vai driblar as pilhas de livros do corredor. Aí ele dá uma cabeçada numa pilha de livro e ele depara com um livro chamado Lolita, do Nabokov. E aí, ele abre a primeira página. Não sei se vocês já leram Lolita, não? Ele abre a primeira página e ele vê a sensualidade fálica da língua, Lolita. E o narrador do Nabokov faz o mimetismo. Lo vem na parte de baixo da boca, li vai no céu da boca e tá cai aqui quase saindo, quase fazendo sexo oral. Isso é o começo do livro, não é? Isso aqui não é monomania sexual minha não, viu, gente? Isso aí é começo do livro, tá? Isso aí não é o professor que é o maníaco. Isso é o começo do Nabokov. Já pensou a criança lendo isso? Já pensou o cara, a hora que ele começa a se masturbar, batendo com esse livro? O cara nunca mais vai olhar, vai falar, pronto. Nunca mais ele passa. Vocês estão entendendo a importância dessa mediação? E vocês estão entendendo a importância da ausência da mediação também? Pode ser. Ou ele vai achar, ou ele vai querer. Ó, isso é interessante o que a nossa querida tá dizendo. Vejam só. Ele vai enriquecer de tal maneira a priori a experiência dele, que a hora que ele chegar ele vai falar, meu Deus, mas a do livro era melhor. Ou, eventualmente, vai potencializar, ou vai... Mas também é verdade o que ela disse, Carlos, porque pode também... A fantasia pode superar radicalmente a realidade. Como a realidade, eventualmente, às vezes acontece pra gente, hein, gente? Aquele gol de placa, sabe? Aquele gol de placa, às vezes acontece, você se dá, fala, nossa, isso aqui é insuperável. Pode ser. A gente tem no mínimo essas três combinações, não é verdade? Então vamos lá.
Logo aprendi a ler e comecei a devorar. Ó, tem alguma... Preciso falar desse verbo, devorar? Ó o verbo que... Claro que a gente recorrentemente usa o verbo devorar. Mas vocês estão entendendo? Ó, prestem atenção, ó. Se ele falasse de uma infância pobre de livros, vocês entendem, ou ausente de livros, vocês entendem que esse devorar aqui ia ter um sentido próximo, por exemplo, desse ressentimento de classe do Lula de que eu estava falando? Se você devora um livro, porque você nunca teve, esse devorar é para compensar a ausência inteira, vocês percebem? Nesse caso, o devorar não é antitético, ele é uma decorrência. Estão percebendo? Eu diria que ele devora, porque assim, ele tem a prateleira cheia de traquinas, aí ele vai pegar mais uma traquina. Agora, se eu não tenho nenhuma traquinas, eu pego pela primeira vez, vocês estão entendendo o gosto diferencial disso, não? Tá claro, pessoal? O devorar aqui tem um sentido. Poderia ter um sentido radicalmente outro, num contexto diverso. Tudo bem, não? Devorar os textos clássicos adaptados para jovens, hein? Olhem só. Então, As Mil e Uma... Ó, esse é As Mil e Uma Noites. Já falei para vocês no começo desse curso. Quero tentar trazer. Vamos ver se vai dar. O Borges, por exemplo, o Jorge Luis Borges, lá, o argentino, falou o seguinte. Primeiro vem As Mil e Uma Noites. Depois vem a nossa memória. As Mil e Uma Noites forjam a moldura da nossa memória. Os contos dos irmãos Grimm e de esse Andersen... Ó, gente, quando falam que Hans Christian Andersen, eu já analisei em outro semestre fábulas dele aqui com vocês. Não sei quem estava aqui, acho que ninguém. Fabiana estava. Vocês estavam também. Tava ele. Quando falam que o Andersen escreveu histórias para criança, eu tenho vontade de chorar, porque volta essas. Cadê essas crianças? Voltem para cá. É a história de uma mãe. Leiam esse texto. A 34, eu escrevi recentemente sobre esse livro. A editora 34 publicou, agora eu não vou lembrar o nome do Contos do Andersen, tá? Meu Deus. O que eu fiz? Ah, tá aqui. Hans Christian Andersen, editora 34. Ela publicou recentemente um volume de contos ali, de fábulas do Andersen, e no meio dessas fábulas tem uma história chamada História de uma Mãe. Você lê aquilo ali, você fala, Dostoiévski está aqui. Inteiro. Inteiro. Aí você fala, isso aqui é para uma criança. Um adulto não lê o Andersen hoje. E o cara está escrevendo para um público infantil, infanto-juvenil. História de uma Mãe, ó. Vou até colocar o nome aqui, ó. Procurem. É que a noção de infância também é recente. De uma mãe. Não, a noção de deseducação, de desletramento, é bem recente. E ela tem um projeto de destruição profundo. Não, eu estou falando em termos de estudo, assim, do que é infância, que é adolescência. Antigamente as crianças eram pequenos adultos para trabalhar, quer dizer, isso está voltando, como sabe, né? Mas essa noção na literatura infanto-juvenil e tal, assim. O que acontece é que na Europa do Andersen, o proletário, a criança está trabalhando, não preciso dizer, né? No começo da Revolução Industrial. Não é só por isso que era assim. Não, você tem um projeto, você tem um tipo de inserção de educação e cânone de prestígio das humanidades. Não dá para a gente fazer esse recorte. Sociológico, historicamente, a questão aí é mais complexa. É você correlacionar um tipo de programa educacional que era muito, obviamente, destinado aos filhos da elite, mas que partia de um prestígio das humanidades que perde corpo claramente para um tipo de utilitarismo social, de estudo pragmático, para resultado, para acumulação de dinheiro, que faz com que a leitura disso... Gente, quantas vezes vocês não conversaram com pessoas, mortos-vivos, né? Certamente já conversaram. Vai logo, o que você quer dizer? Onde você vai chegar? Fala logo, qual que é a tua ideia? Já conversaram com pessoas assim? Eu quis dizer que a criança nessa época não era criança que a gente...
Mas não. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é diferente disso. O que eu estou dizendo é que pensar a infância no prisma de que ali não era dada a infância, o que eu estou dizendo é diferente. Eu estou dizendo o seguinte. Primeiro que a massa das crianças estava trabalhando. Não tinha direito trabalhista como nós não temos mais hoje. Tá? Começa que nós não temos mais. Então começa por aí. Depois, eu estou dizendo que o tipo de conformação do prestígio... Gente, um dos fatores que levam nós todos a ler um livro não é só o fator do enriquecimento, que é maravilhoso, do enriquecimento cultural subjetivo. Tem uma lógica de poder aí. Numa discussão, num meio intelectualizado, da mesma forma que em campos nécios ter um carro X te coloca acima de uma pessoa, em determinado contexto, ter lido o autor Y é um fator de prestígio ou não? Então, tem que perceber o seguinte, é isso que eu estou correlacionando. Quando se fala desse tipo de criança, ela está inserida em que rede de prestígio? Como ela vai ser reconhecida pelos pais? Como é que os pais vão respeitá-la? Dentro de um campo muito restrito de faixa de sociedade. Gente, eu estou falando de pessoas letradas. No século XIX só tem analfabeto. O grosso da população não sabe ler. Tá? O projeto de letramento é um projeto que data ali do século XX, sobretudo do pós-Segunda Guerra. E o Brasil não realizou até hoje. Aliás, realizou. Esse é o projeto. Não realizar é um projeto. É isso que eu estou tentando dizer a vocês. Mas vamos lá. Andersen e Andersen. Tom Sawyer, do Mark Twain. Oliver Twist, do Charles Dickens. E Os Miseráveis, do Victor Hugo. Um dia, 8 anos. 8, olha só, ele nasce em 1939. Eu não vou perguntar, obviamente isso seria expor vocês, e não é isso que eu quero fazer, e expor a todos nós, com quantos anos vocês leram o primeiro romance. Mas, se de 8, e sabe quando ele tinha 8 anos? Em 1947. Tá? A gente está falando de um tempo histórico muito distante da gente? Não, não tem nem 100 anos. Esse 8, muitas vezes hoje passa para 16. Quando passa para 16 e quando não passa. Vocês estão entendendo? Muitas vezes o retardo da leitura do primeiro romance é um... O que acontece? Retardar esse início é retardar o quê? Retardar a possibilidade de fabulação. Quem está lendo antes e com mais riqueza, está tendo a possibilidade de concatenar situações na sua mente e na correlação com as pessoas de maneira mais rica. E tem estudos, gente, isso é muito importante, tem estudos sociológicos mostrando, fazendo estudos estatísticos, mostrando que se a criança ou adolescente, até uma determinada idade, sofreu um crime social de tal ordem, eles chegam à correlação estatística de que é quase irrecuperável para a pessoa média. Eu não estou falando de superdotado, tá, gente? Até porque superdotado tem muito na sociedade, não é verdade? Eu estou falando de pessoas médias, a média da população. Que a partir do momento chegou a um ponto em que é irrecuperável, o crime social foi imposto, estatisticamente, historicamente, na série histórica, é quase irreversível. Tem um país, acho que vocês conhecem, que faz isso historicamente, viu, gente? É um país de 200 milhões de pessoas, é a 6ª economia do mundo. Ele faz isso histórica e dolosamente, com as pessoas da sua população. Coisa, né? O país se chama República Federativa do Brasil. Muito bem. Li um romance inteiro. Devo ter ficado muito orgulhoso com o fato. Esse orgulho é um orgulho de época? É um orgulho numa rede de prestígio ou não? Eu conheço, por exemplo, classes sociais, famílias, correlacionando sociologicamente, que poderiam achar... Gente, isso é muito sério o que eu estou falando, não é uma piada. Pode passar por uma piada agora o que eu vou falar, mas é muito sério. Eu conheço, por exemplo, situações de famílias que quando a pessoa, seja um menino ou uma menina, começa a ler, tem pai e mãe que falam, tá doente.
que está acontecendo com meu filho, com a minha filha? Já ouviram falar disso ou não? Eu estou falando sério, isso é um crime. Mas por que o pai e a mãe estão pensando assim? Porque são débeis mentais? Também. Não só, tá? Não só por isso. Mas porque não faz parte da rede de prestígio, da rede de troca de experiências, a leitura de livros. É algo abstruso, é uma excepcionalidade. Logo, por que não está ali jogando bola, videogame? O que não significa que jogar bola e videogame não sejam coisas maravilhosas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a partilha da experiência não passa profundamente pela experiência da leitura. Vocês estão entendendo? O orgulho que ele tem é um orgulho muito provavelmente, ele não está dizendo, mas nós podemos deduzir isso com alto grau de probabilidade. Quando ele estava com o livrinho, se esforçando para ler aqui, ó, em 1h30, ó, esse livro aqui sobre os joelhos do meu avô, sabe quem estava esboçando um sorriso quando ele estava lendo? Quem, gente? Os pais, gente. Será que a aprovação dos pais tem algum peso pra gente, não? Deve ter um pouquinho, né, gente? Tem gente que não recebe a aprovação do pai. Claro, professor. O professor, pensando no sentido da expansão da família, e tradicionalmente é uma figura de pai, certo? Vocês estão percebendo? Então, o cara tá lá. O pai dele tem uma pilha de livros. Ele vê o pai fazendo o que dentro de casa? A mãe fazendo o que dentro de casa? O que ele vê? Lendo. Ele vê que o pai e a mãe no jantar estão conversando sobre o quê? Livros. O pai briga com a mãe, xinga a mãe usando o nome de uma personagem de livro. A mãe xinga o pai na briga usando o nome de um personagem de livro. Pronto. Sabe qual a chance desse cara não ser pelo menos um leitor contumaz? É nenhuma. Nenhuma. Estão percebendo? Isso, gente, é sociologia aula 1. Mas é um crime que não é ministrado, que agora não vai ser mais ministrado nas escolas brasileiras. Estão percebendo ou não? Muito bem. Durante o primário e o ginásio, continuei a venerar, olha o verbo que ele está utilizando, venerar. Venerar. A leitura. Entrar no universo dos escritores clássicos ou contemporâneos. Hoje em dia, mal e mal a camarada conhece os clássicos. Mal e mal, mas muito mais para male do que para muito mais para mal e para male, né? Que dirá os contemporâneos, não é isso? Búlgaros ou estrangeiros, cujos textos passei a ler em peraí, aí é uma covardia, né? Ler texto em versão integral? Ué, para ler texto em versão integral, o cara tem que fazer o quê? Conhecer o quê? Ué, mas vai estudar a língua onde? Na escola pública do Brasil? Que não vai ser. Não é isso? Qual que é a carga horária? Como é que é pago o salário do professor? Vocês estão entendendo? Aí, gente. Esse texto aqui que fala da história pessoal dele, não fala só da história pessoal dele, fala? Sabe qual que é a coisa crítica e rica que o leitor pode fazer? Que é interessante. Comparar a sua própria trajetória com esse texto. Se Deus, que Deus ajude que o leitor desse texto tenha uma proximidade dessa trajetória. Mas o grau de probabilidade do Brasil é bem pequeno. Não é isso? Então, pessoal, o que acontece? O cara lendo em versão integral com adolescente, quantas línguas ele estudou? Tá na escola, gente. Escola integral. O cara passa o dia na escola, ele vai aprendendo língua, ele vai socializar. Será que é legal passar o dia na escola? Muitos vão achar que não. Numa cultura ágrafa e anti-intelectual, não, né, gente? Ou, por exemplo, da escola técnica. É o sonho de boa parte da elite brasileira. Escola técnica. Por quê? Sabe por quê? É apertar botão de máquina. Quem conseguir emprego, não é emprego, é um biscate, aperta botão de máquina. Não é o sonho do empresariado? É, gente. É. Por que o filho do pobre tem que fazer escola técnica? Me responde. Tem que fazer escola técnica? Só técnica? Isso é um crime.
crime. Porque é um destino social posto. Posto. E a pessoa, se ela tem aptidão e vocação para isso, tudo bem. Mas para isso ela tem que ser apresentada ao quê? A um rol de possibilidades. Aí sim, se a pessoa tem vocação para esse tipo de profissão, é uma coisa. Agora, como destino, o pai, sei lá, torneiro mecânico, metalúrgico, foi o caso do meu pai, chegando lá, ó, filho, negócio, a coisa tá feia aqui, ó, vai, pensa numa profissão para te dar um salário logo. Estão entendendo? É isso aí, gente. Às vezes a pessoa não teve a chance, o tempo e a experimentação para ser apresentada a isso, o que ela vai acontecer? A vida vai virar o mais palpável, pragmático. É difícil ver isso, gente? Acho que não é difícil, né? Tem muito Machado de Assis na nossa sociedade, não tem? O Machado de Assis é a regra, não é isso? Então, se o Machado de Assis é a regra, aí é fácil superar a condição de classe. Agora, quando a média das pessoas não é o Machado de Assis, e obviamente que não é o Machado de Assis, então você tem na disposição que passa por crimes sociais a grande possibilidade de corroborar aquilo que vem ali com a família. Isso é sociologia, viu, gente? Isso é uma sociologia séria, bem orientada, percebendo como é que se formam as subjetividades como destino. Em países em que falar de meritocracia faz algum sentido, como a Suécia, por exemplo, como a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, aí sim, aí você está num outro patamar. Todo mundo teve educação pública, saúde pública, moradia, aí você está num outro patamar. Aí tem um sentido de você falar no camarada ali que não quis eventualmente estudar, ou estudar mais, estudar. Inclusive, se não for para a escola, naquele tipo de país, é cana para os pais. Não precisa nem falar, é cana, cana. Porque tem escola. E o professor é muito bem pago. Mas muito bem pago. Você imaginar que um professor hoje no ensino médio, claro que isso vai ser destruído, né? Com o programa do golpe agora vai ser destruído, mas um professor de ensino médio no Brasil ganha 12 mil reais por mês. 12 mil é um salário ruinzinho, né, gente? Salário bem fraquinho, né? 12 mil. Não é verdade? 12 mil, minha amiga ganha. Doutora, está dando aula no ensino médio. Será que é uma coisa boa para os alunos dela? Será que é? E detalhe, vocês vão para uma instituição privada, muitas vezes, em escolas públicas muito ricas aqui em São Paulo, o professor ganha 24, ganha 20. Só que ele é horista. Então ele ganha dando aulas múltiplas. Ele está dando aula a semana inteira. Onde que ele vai estudar para não só reproduzir o conhecimento, mas para ele próprio formar o conhecimento? Não vai. Agora, nesse Instituto Federal que eu estou mencionando para vocês, para 12 horas de aula que minha colega tem dando aula, ela tem 12 de preparação. Vocês estão entendendo? Isso é o que acontece na universidade, gente. Porque estão interessados em professores pensantes e não em professores reprodutores de conhecimento. Tá claro isso? Oi, pode falar. O Instituto Federal é a Escola Técnica Federal antigamente. Dei aula lá na Escola Técnica Federal. A ETEC? A Cefet? Qual? Cefet? Cefet, agora é Instituto. Isso. É uma escola de classe média para baixo, vamos dizer, os alunos. Aham. Mas os alunos têm contato com leitura. Claro. Os alunos lá são excepcionais, os professores também. Sou doutor, né? Tem vestibular. Claro. Tem uma em São Paulo, aliás, em cada estado, normalmente. Tem estado que não tem, mas quando tem uma, não tem mais uma. Não, agora, Laura, por exemplo, essa minha amiga dá aula em São João isso se tem mais de 500 criaram aí. Tem agora em Cubatão, Sertãozinho, são subdivisões da mesma. Não, sim, mas o que aconteceu? Isso que eu estou tentando dizer, para a gente voltar aqui. O Instituto Federal, eles criaram vários campi. Isso. E com salário muito bom. Muito bom. Seu nível e tem isso que você falou. Você dá 24 aulas e ganha por isso. Porque as outras você... Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Vou falar, você não sabe a briga, lá porque eles querem fechar. Imagina, né? Que nunca quer de segundo grau, o currículo é considerado não, ele era currículo completo. Então, além das matérias. Claro. Tinha filosofia, então isso que você falou de lá apertar o botão, nessa escola. Isso, não. Claro. Não. Essa escola
ela tem o potencial do cara ter a profissão dele, eventualmente, mas ele ter a possibilidade de falar, não, não vou para isso. Eu fui apresentado a um outro campo. O governador, eu não me lembro mais, nem sei se já não era o Alckmin. Digníssimo. É, digníssimo. Então, ele disse assim, que os alunos da Escola Técnica Federal saíam todos e iam fazer vestibular e entram nas melhores faculdades, que são ótimos. Claro. Então, que a escola tinha perdido a função. Nossa. E quis estabelecer a escola e acabar com tudo isso. Mas pelo menos foi sincero, né? O que é o projeto de educação desse senhor tá posto com sinceridade, não é isso? Uma maravilha. Isso é uma maravilha. Isso pelo menos ele está dizendo, ó, eu vim fazer isso. Tá claro, né? Bom, viram aqui, gente? Vamos pegar outro trecho. Pera lá. Vamos pegar um outro trecho. Esse é maravilhoso. Isso aqui é simplesmente... Bom, isso aqui é uma declaração de amor incondicional à literatura. Como é que é? Ah, é? Então tá bom. Vamos lá. Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente... Esse espontaneamente não tem nada de espontâneo, eu espero que vocês já saibam disso, tá? Tá claro que não tem nada de espontâneo? Sim ou não? Por favor. Ele não deveria ter usado. Isso me permite fazer uma crítica a esse texto. Não tem nada de espontâneo. Nada. Muito pelo contrário. A resposta que me vem à cabeça, por toda a minha formação, pelo caráter lúdico, lírico, pela afetividade da intelectualidade, é isso. Tá aqui, ó, esse advérbio. Eu, como crítico, como escritor e como crítico, eu falo, corta. Se eu sou editor dele, corta. Esse advérbio não pode estar aí. Aí, vai ver aquele cara que vai levantar a mão e falar, não, a arte é subjetiva. Aí sabe o que eu falo? Ó, a cova tá pronta, só deita aí. Que subjetiva, meu amigo. Olha aí, ó. Estão percebendo? É espontâneo? Não, tem nada de espontâneo. Nada de espontâneo. Principalmente nesse caso. Porque ela me ajuda a viver. Não é mais o caso de pedir a ela, como na minha adolescência, que me preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais. Em lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. Bom, se a literatura faz isso para ele, a literatura, o cinema, a escultura, a pintura, a música, quando ela não está presente, o que ela faz? O que ela não faz? O contrário disso. Certo ou não? Se eu leio Machado de Assis, se eu tenho as ferramentas para ler o Machado de Assis, eu consigo entender muito da dinâmica das preserpadas de quem manda nesse país? Sim ou não? Agora, se eu não leio, me é subtraída essa possibilidade, sim ou não? Tá aí, gente. Literatura. Olha que coisa interessante. A gente fala em literatura como ficção, sim ou não? Bom, então me expliquem como é que uma ficção adensa a minha realidade. Da mesma forma que a nossa querida Eliana chegou assim e falou, pô, o cara nunca mais vai querer transar depois de ler a primeira frase do Lolita. Porque a realidade é o que subjaz a colocação da nossa colega. A realidade se adensou com aquele tipo de mediação poética da experiência ali fálica, ou sensorial, ou sexualizada da descrição no começo do romance. Tá claro isso? A realidade ganhou um corpo de existência para além da tangibilidade, para além do imediato. E o que é a vivência da pobreza? O mais cru do imediato. Tá claro isso agora? A pobreza, e é isso que eu tentei falar quando eu trouxe a mediação aqui do Pierre Bourdieu, ela não é apenas a crueza material. Ela é, sobretudo e também, a crueza espiritual. A falta de mediação das antecâmaras da realidade. Sabe aqueles filmes que você abre, você vira uma parede e tem uma porta secreta?
Pobreza é ter parede só parede. Aliás, nem parede tem. É tabique de madeira. Quando não é lençol separando um cômodo do outro, não é isso? Tá aí, gente. Estão percebendo? Então, o adensamento da realidade... A Sherazade existe? Não, a Sherazade ela não existe. Agora, o ardil da Sherazade, a inteligência da Sherazade, a forma dela escapar da degola pela manhã, quando o rei Shahriar está querendo matá-la. Isso mostra a possibilidade da engenhosidade. Será que em algum momento, de tanto ler as Mil e Uma Noites, eu não posso ter uma ideia correlata da Sherazade para agir numa situação? É claro, não só posso, como eu vou. Como eu vou. A característica de pessoas que leram bastante, todo mundo aqui, e vocês estão fazendo um curso de literatura, então já por isso eu deduzo que vocês gostam, obviamente, de ler, é esse aspecto de tentar vincular as próprias experiências a algum tipo de narratividade que tocou vocês. Sim ou não? Tá aí, gente. Quem tem essa vinculação com a arte, com o pensamento, com a filosofia, não aceita a realidade como o imediatamente dado. Tá claro ou não? E vou dizer mais. Todo mundo aqui já ouviu falar do grande Harold Bloom? Grande crítico literário norte-americano, inglês, norte-americano. Escreveu muito sobre Shakespeare. O Harold Bloom, quando estava morrendo, ele começou a recitar Dante. Começou a recitar o Goethe. No original, não precisa nem falar. No original. Ele está morrendo. Aí aquela pessoa que sofreu crime social vai falar, ô cara burro, tá morrendo, tá recitando esses caras pra quê? Não é verdade? Porque a pessoa está perguntando, qual o sentido do que está indo embora ficar vinculado aqui? Eu deveria perguntar, minha filha, por que você viveu? Vocês estão entendendo? O cara está recitando porque ele está querendo engrandecer, ele está com medo. E ele está vinculando no senso estético de engrandecimento da vida aquele fio de vida ao qual ele não consegue mais se vincular. Percebem isso, gente? Pessoal, isso é uma coisa, eu estou falando mais da população pobre do Brasil, mas a classe média brasileira está muito distinta da pobreza espiritual dos pobres no Brasil, ou não? E quem manda aqui? E o rico aqui no Brasil? Desculpa. Paupérrimo. Paupérrimo. Morto-vivo. Por que que o Brasil, sexta economia do mundo, não teve prêmio Nobel ainda? É porque faltou grande escritor aqui? Piada, né? Faltou? Faltou leitor, faltou um sistema literário trazendo prestígio. Agora vender soja vende, né? A gente vende avião, gente. Avião precisa de tecnologia agregada? Claro que precisa. Tem que exportar literatura. Machado de Assis é do tamanho do Dostoiévski, pra vocês terem uma ideia. Guimarães Rosa também. Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. A Chimborsky é maravilhosa. O Drummond é melhor que ela. Mas, no concerto das nações, o Brasil ocupa uma posição subalterna. Percebam, é a dificuldade da língua portuguesa, porque países de língua espanhola, hispânica, Chile, Neruda, o Gabriel Garcia Marques na Colômbia, o Borges só não ganhou porque politicamente é um desastre. Tá? Isso é sério. Você tem o Sábato. Gente, vamos lá. Estão entendendo? Tá claro isso, pessoal? Mas não creio ser o único a vê-la assim, a ver a literatura assim. Mais dense, mais eloquente que a vida cotidiana. Olha lá, Eliana, ó. Aqui, ó. Que ela tinha acabado de dizer. Aliás, outro grande bibliófilo chamado Mas tem que ler esse livro aqui. Oh, meu Deus, por que eu sempre esqueço o nome desse cara? Opa, queimam. Oh, meu Deus. Me ajudem aí, põe aí na internet pra mim, gente. É o George Steiner. Escrevi sobre ele recentemente. O George Steiner, nesse ensaio maravilhoso da editora Aine, chamado Aqueles que Queimam Livros, aquele que se apaixona
por Antígona, jamais conseguirá se apaixonar por uma mulher de carne e osso. Ele diz isso, não são palavras minhas, viu, gente? Apesar de que tem um cara que eu conheço que gosta de Dostoiévski bastante, convivo com ele faz 36 anos, que tenta achar em cada mulher Anastácia Filipovna, a mulher lá do Dostoiévski. Isso acontece, gente. Isso acontece. George Steiner. Vocês estão entendendo? Mas não radicalmente diferente. A literatura não é radicalmente diferente da vida cotidiana. Para ele. A literatura amplia o nosso universo. Incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Ah, mas aí se conceber o universo de outra forma e organizar de outra forma é um perigo, hein, gente? É um perigo, hein, gente? Aí não pode, hein? Aí não pode. Você já pensou, pobre lendo? Não vai votar em determinadas figuras. Por exemplo, esse digníssimo que a Laura colocou. Ou um agora que tá com chance de ir para segundo turno. Um fascista que está com chance de ir para segundo turno. Não é isso? Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Bom, é a síntese da minha aula, não? Acho que é, né, gente? Primeiro nossos pais. Depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros. E, por isso, nos enriquece infinitamente. Infinitamente. Eu não preciso nem dizer, vou citar aqui um ensaio do Walter Benjamin, chamado O Narrador. Opa. Do Walter Benjamin. Opa, Benjamin, isso. Em que ele fala que o leitor procura aquecer a sua vida enregelada por meio da literatura, por meio do romance. Mas a tragédia é que o romance, após aquecer, após tornar mais cálida a vida enregelada do leitor, o convida a colocar um ponto final abaixo da palavra fim. Que tragédia, hein, gente? Daí aí o camarada fala, não, tá bom, agora eu vou ler outro livro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e vai. Pessoal, a culpa é da vida. Mas que vida? A gente fala vida, nossa, mas vida, 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 que vida é essa? Pessoal, a vida tem uma história, com mais ou menos possibilidades, com decisões políticas, sociais, econômicas. É que a gente tende sempre a abstrair, a colocar. Quando eu vou para a Finlândia, estou em Helsinki, pego um trem de rua, tramvai, e vejo uma criancinha com um romance desse tamanho na mão, e não é Harry Potter? Não é Harry Potter? Por que essa criança está lendo? Não vou falar nem do pobre, porque aí é uma piada. Falar isso a gente já sabe. Por que o camarada aqui, o estudante do Bandeirantes, onde eu estudei, olha que vida esquizofrênica que eu tive na minha formação social esquizofrênica. Eu estudei no Bandeirantes, meu pai pagou essa escola. É o colégio mais competitivo. Se eu aprendi o que significa competitividade, eu aprendi naquele colégio. Primeiro dia que eu entrei na sala de aula, tem nota, a sua nota vai estar ranqueada. Você está na sua sala, você é o primeiro ou o último da sala, você é o primeiro ou o último da série, vai passar ou não vai? Tem que passar no vestibular, passar no vestibular, passar no vestibular. Professores maravilhosos. A maioria com doutorado, professores maravilhosos. Agora, é um microcosmo da nossa sociedade? Não. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. E... Peraí, mas o que eu estava falando antes? Me ajudem. Perdi. O narrador, mas não, imediatamente antes do gancho do Bandeirantes. A vida. Então a vida... Que vida é essa? Que vida, gente? A vida é o quê? Abstrata? Ou vida? Um lugar comum, quá. A vida é o seguinte, que oportunidades, que riqueza subjetiva, que possibilidade de estudo, de enriquecimento, de contraposição ao pragmatismo. Quantas pessoas estão aqui, não vou perguntar isso, mas certamente isso acontece, queriam ter estudado outra coisa em relação ao que estudaram. Queriam ter seguido outra carreira em relação ao que seguiram. Quantas? Imagino que boa parte.
é uma tristeza, porque você chega lá, as pessoas que mais te amam falam pra você assim, meu, você vai morrer de fome. E às vezes é verdade mesmo, a pessoa depende ali de um trabalho, de um primeiro trabalho, e é uma tragédia. Pô, eu gostava muito de exatos, gostava muito de física, César. Aí meu professor de física falou pra eu não fazer física. Porra! O cara é professor de física. Tava projetando, às vezes, uma coisa que ele queria ter feito, talvez ele quisesse ter feito engenharia. Porque o engenheiro vai ganhar mais dinheiro, sei lá, vai ocupar outra posição. Olha que tragédia. Um professor não querendo que um aluno seja professor. Tem prestígio professor no Brasil? Não preciso falar, né? Estão percebendo? Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, aí é uma tristeza. No Brasil, quando acontece, ela infelizmente é reduzida a entretenimento e tragicamente é reservada às pessoas educadas. Não preciso nem dizer, né? Ela permite que cada um responda, aí desculpa, tem um E lá, responda melhor a sua vocação de ser humano. Eu acho que boa parte das discussões que eu estou fazendo aqui no curso com vocês, estão sintetizadas aqui nesse parágrafo, sim ou não? Quando eu falei de subjetividade, de construção da subjetividade, quando eu falei do ensaio Alma do Homem sobre o Socialismo do Oscar Wilde. Eu já falei para vocês da palavra vocação, não falei? Falei, vocês se lembram? Beruf, vocare. O chamamento. Como é que eu vou... Exatamente. Como é que eu vou saber qual é o meu chamamento? Gente, como? Gente, se eu for chamado, né? Se eu for chamado, eu vou saber o chamamento, não vou? E como é que eu vou ser chamado? Bom, tem uma possibilidade que foi testada historicamente, sociologicamente. Eu exponho as pessoas ao máximo possível de chamamentos. Eu dei o exemplo da União Soviética no esporte? Falei aqui para vocês? Tá aí, ó. Estou fazendo apologia do Estado policial soviético. Estou só dizendo que para eles era claro o seguinte: se o César for exposto a futebol, rugby, badminton, tênis, futebol de salão, vôlei, e ele mostrar uma aptidão esportiva, a chance dele se desenvolver em algum desses esportes é muito maior do que se ele só jogar bola. Tá claro isso? O mesmo serve, a mesmíssima lógica serve para isso aqui. Como é que eu quero fazer? Como é que eu faço para que as pessoas tenham afetividade e lógica até de prestígio? Desculpa, gente, eu prefiro pessoas competindo porque leram Dostoiévski a pessoas competindo porque tem Mercedes ou Gol. Eu prefiro. Não sei o que vocês preferem. Ah, mas porque é coisificado. Porque as pessoas estão usando Dostoiévski de maneira coisificada. Pessoal, desculpa, aí nós vamos discutir um pouquinho sobre natureza humana, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre o que acontece na história. Agora, ter o livro como objeto de prestígio, como fator de encantamento e sedução... Pessoal, vou falar de um amigo meu, sabe aquele amigo? Você vai falar fora do meio intelectualizado, vai sair com uma moça que não tem parte do meio. Pode ser um rapaz, obviamente, tanto faz. Você fala como se fosse um nerd, um idiota, uma pessoa babaca. Isso é um crime, vocês estão entendendo? É um crime. Como é que essa pessoa pode ser deslocada? Deslocada tem que ser a pessoa que não foi mediada o suficiente. Ela não tem que ser deslocada, ela tem que ser realocada, não é isso? Quando você tem uma inversão de prestígio, você tem... Lembra que nós falamos do Nietzsche na aula passada? O que o Nietzsche falou? O Nietzsche é um reacionário nisso. Ele falou, não eduquem em massa, o nível vai cair. É uma tragédia isso que ele está falando. Mas o que ele está pensando? Ele está pensando o seguinte, essa educação ela vai se tecnicizar. Ela vai se voltar para o pragmatismo, para o utilitarismo. Tudo isso aqui, gente... Opa, o que está acontecendo aí? Espera aí. Toda isso aqui, ó.
Isso aqui é um epitáfio. Isso aqui é uma lápide de cemitério. Isso aqui é o valor de uma época, de uma Europa, que não existe mais. Vocês estão entendendo? Essa é a resposta que eu estava falando do Anderson para a infância. Isso aqui é humanista. Isso aqui é anti-americano. Isso aqui é anti-Hollywood. Isso aqui é anti-indústria cultural. Isso aqui é a marca, isso aqui é o espírito de uma época que morreu. Sobrevive apenas em alguns escaninhos do mundo. Em Paris, em Moscou, em Londres, você vai olhar Estados Unidos, ruas americanas tradicionais, rua 1, 2, 3, 4, 5. Que lindo, não? Eu queria ver Rua Faulkner. Por que eu não vejo Rua Faulkner? Por que eu não vejo Rua Edgar Allan Poe? Por que eu não vejo... Eu vejo Abraham Lincoln. Maravilhoso, que bom que eu vejo essas ruas lá. Mas eu quero ver os artistas. Agora eu vou para Paris. É difícil eu não ver rua com nome de escritor. Rua com nome de pensador. Eu chego aqui ao aeroporto de Cumbica e eu vejo o nome de um grande gênio, né? Eu não sei por que não está lá o nome. Mário de Andrade. Tem uma biblioteca Mário de Andrade, maravilhosa. Estava funcionando 24 horas. Continua? Continua? Voltou? Eu não sei por que cortaram, gente. Eu tenho dificuldade de entender. Vocês conseguem me ensinar? Eu não sei. Deve ser energia. Exatamente. Deve ser. Deve ser. Eu não sei. Tenho dificuldade de entender. Vocês me ajudem a entender por que cortaram. Exatamente. Exato. Ó, isso aqui é um epitáfio, tá, gente? Esse aqui é o motivo, se nas vezes em que eu tive vontade de morrer, não de me matar, mas de morrer, eu tive vontade de morrer porque eu não vivo nessa época. Vejam, tem uma diferença da vontade de morrer e vontade de se matar. Vocês entendem isso? Quando você tem vontade de morrer, precisa ser eu, qualquer um de nós, você fala, eu não tenho nada a ver com o mundo. Ou seja, você percebe que a objetividade do mundo está caminhando para um sentido. Tem a ver com você? O que você faz? Pergunta bem simples, né, gente? Será que, preste atenção, tem pessoas que sofreram crime social, sejam os pobres, sejam pessoas da classe média, ou mesmo os ricos, que não tiveram essa instrumentação que o Todorov teve para formar a subjetividade deles. Sabe o que essas pessoas fazem? Nesse momento em que elas percebem que o mundo, não precisa ser esse aqui, tá? Está caminhando no sentido e elas começam a padecer, se matam, tomam antidepressivo, usam droga. Essas pessoas estão saudáveis. Vocês estão entendendo isso ou não? Essas pessoas são sadias. Essas pessoas estão padecendo de uma doença que o problema não é subjetivo, é objetivo. Quem tinha que dar oportunidade para a subjetividade florescer é a sociedade, gente. Tá claro isso ou é difícil perceber? E o problema que é objetivo é imputado para o sujeito. Isso aqui é uma declaração de uma época. Bom, acho que eu não preciso nem falar que isso aqui é o que eu mais admiro na face da Terra. Isso aqui, ó. Qual que é a utilidade da literatura? Nenhuma. Ninguém aqui está discutindo em termos de utilidade. Eu estou discutindo em termos de sentido. E não é sentido da seta, da placa, para ir para frente ou para trás. É sentido da existência. É contemplação. É a possibilidade de se formar subjetivamente para além da sobrevivência própria, ter que ganhar dinheiro, fazer uma profissão para ter prestígio, pura e simplesmente. Vocês estão entendendo? Isso é riqueza, ó. Oi? Claro! A utopia histórica, o socialismo, a democracia social, acreditou o seguinte: pessoal, ninguém quer igualdade. A gente quer igualdade de base, vocês estão entendendo ou não? Porque as pessoas são diferentes. Agora, para que cada um responda à sua vocação, tem que ter igualdade de base ou não, gente?
Não preciso nem dizer, né? É muita... Gente, eu vou dizer pra você, não é só atraso intelectual de uma elite que pensa que tem que matar as pessoas, encarcerar as pessoas. Não é atraso intelectual simplesmente. É dizer que aquelas pessoas que precisam ser encarceradas e mortas são Untermensch, sub-humano. É ser escravocrata na raiz. Só que essas pessoas não estão vivendo isso, estão? Então elas também estão sendo escravizadas, não estão? Estão percebendo? Então, pessoal, esse tipo de horror para o outro, que nega a alteridade, a existência, a possibilidade de existência do outro, se reverte, curiosamente. Pessoal, com todo respeito, aliás, com nenhum respeito, né? Eu já fui para Miami. Miami é um cemitério para mim. Você quer ser colonizado? Você quer se espelhar no melhor que houve? No sentido de você se apropriar como Machado de Assis, ele lê autor francês, lê autor grego, lê autor latino e fala, ó, a banda toca dessa forma. Ele faz apitar de uma outra maneira, ele reconfigura. É melhor ir para Miami ou para Paris? Não precisa nem falar, né? É que, claro, que o motivo para ir para Paris não é o Louvre. Sabe o que é? É a Louis Vuitton. Que maravilha, não? Ou seja, Miami em Paris, né? Aliás, parece Miami, viu? Cada vez mais. Deus o livre. Loja de departamentos. Eu tenho urticária, eu nem preciso falar que eu adoro ir para shopping center, né? Que é uma experiência para mim transcendental. Sim, absoluta, de um absoluto. Olha, gente. Então isso aqui, ó. Sabe quantos milênios a humanidade levou para chegar a isso aqui? Milênios, séculos, para chegar a um programa social, político, histórico, existencial. Isso aqui é utopia. Utopia se chama isso aqui, ó. Isso aqui, sabe aquele livro do Thomas More? Utopia? É isso aqui, ó. É isso. Esse é o programa da utopia. Esse é o programa. E para isso acontecer, acreditou-se em algum momento da história que o conjunto da humanidade ia pegar os recursos e falar, ó, agora a gente vai votar para ver como vai ser produzido, de que maneira vai. Isso fracassou até agora. Não sei o que vai acontecer no futuro. Pelo menos nesse momento a tendência é radicalmente regressiva em relação a isso. Mas isso aqui, esse panorama subjetivo, dessa riqueza que a literatura comporta, adensa, expande, é o que eu, humildemente, tento sugerir a vocês que ela pode fazer. Aqui no programa do curso e tudo mais. Pode falar. A melhor aula que eu tive na faculdade, que eu fiz letras e fiz licenciatura, né? Na faculdade privada, um tempo de estudo básico, era primeiro ano de Sociologia e Filosofia, para dar uma dizer, noções da turma que vinha gente de todo ano. E a melhor aula que eu tive foi o professor de Filosofia da Educação que falou assim, a primeira coisa que vocês têm que decidir é o seguinte, vocês querem ajudar os ricos ou os pobres? Porque é o seguinte, é isso que se resume. Então, se vocês quiserem ficar aqui nessa faculdade, vocês têm que decidir isso. Isso não quer dizer, se vocês decidirem que vocês querem ajudar os pobres, vocês não precisam ir lá na vila, sei lá o quê, e dar aula para alunos armados. E se você achar que não é o caso, que você quer ter um salário razoável, você pode dar aula numa escola de classe média, até em classe alta. E o que você vai fazer? Você vai fazer um trabalho de mediação, de leitura. Você vai apresentar vários mundos, você vai mostrar literatura, vai escolher livros que tratem de coisas. Então, isso norteou muito a minha escolha, né, profissional e tudo, e eu acho que é um pouco do que a gente pode fazer enquanto mediador de leitura. Eu que estou fazendo professor, né, não tenho mais um emprego formal como editora,
até que os salários achataram, né? Hoje é muito mais marketing os editores do que os editores. Exatamente. Exatamente. Então, é isso que eu procuro fazer. Não, ele falou assim, você pode fazer um trabalho de trincheira. Você não precisa ser abertamente chegar numa escola e falar, eu estou aqui defendendo, como você faz. Você pode fazer um trabalho de trincheira. Olha, eu não acho que a pessoa, dependendo, a pessoa tem que sobreviver. A minha opção é a seguinte, é essa que vocês estão vendo aqui. O que não significa que eu não possa, por exemplo, nosso colega, o César, podem pensar diferente, não tem o menor problema. Estou falando que tem gradações. Não, o que eu quero... Não, sim. Você tem que, na base, escolher isso. O que eu quero de... Ajudar os ricos. Não, bom, não sei se tem as pessoas que chegam ali... Olha, não. Oi? Eu acho que não existe. Não. Não, Ô Carlos... Enquanto Peraí, deixa eu só... Carlos, pode falar. Quer educar, ele é doutrinado, aí não tem um caminho só. Eu estava pensando, Claro. a Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu violentamente em educação. Gostaria de saber que tipo de educação foi dado lá, se foi essa aí. Não, a Coreia do Sul, só um minutinho. A Coreia do Sul, ela... você tem uma influência na Ásia ali do Japão muito forte. Não preciso dizer por quê, né, gente? E o Japão é um país de ponta em termos tecnológicos, e eu acho que vocês devem ter visto recentemente uma informação de que o Japão queria cortar cursos de humanidades. Vocês viram falar disso? O Japão estava querendo cortar cursos de humanidades das universidades. A literatura japonesa é belíssima, tem uma tradição ali muito bonita da dança, da cultura japonesa, mas é um país numa ponta de lança tecnológica, tem uma tensão ali muito forte entre esses cursos da área de exatas e a possibilidade de fazer uma carreira humanística. Só um minuto. É a possibilidade de fazer uma carreira humanística. Então, Carlos, a gente tem que politizar essa discussão que você está trazendo da Coreia do Sul no seguinte sentido. É uma longa discussão, mas eu vou apontar rapidamente um caminho. Quando, ingenuamente, a gente pensa assim, que... uma vez eu me lembro que eu estava voltando de Machu Picchu, e aí eu encontrei uns brasileiros. Um cara que era um empreendedor, um empresário ali, descendo ali, então a gente ia pegar o trem ali de volta para Cusco. E eu me lembro de que ele fez a seguinte colocação. A gente começou a discutir, era uma época em que o Brasil estava bem aquecido economicamente, e a gente começou a discutir uma coisa que era a seguinte. Olha, o capitalismo brasileiro tem interesse em expandir mercado interno? E na colocação dele, que me pareceu bastante ingênua já à época, era o seguinte, 2010 isso. Não, um empresário tem interesse em vender para todo mundo. Faz sentido isso? Sim ou não? Faz, não faz? É intuitivo ou é contra-intuitivo? Tá bom. Aí eu vou trazer uma outra informação para vocês. Um empresário que eu conheço, com o qual estabeleço contato, chegou para mim 3 anos depois e falou assim, Flávio, a situação está insustentável. Eu tenho um irmão que é empreiteiro da construção civil e ele não consegue achar um mestre de obras pagando menos de 12 mil reais. Ele falou, plano de emprego está difícil. Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Vocês ouviram o que eu acabei de falar ou não? Eu tive o prazer de passar pelo drive-thru no McDonald's e não achar funcionário. Isso foi uma das coisas que mais me deixaram felizes na minha vida. Não tinha funcionário. E aí eu chamei o gerente e falei, o que está acontecendo? Ele falou, quem quer trabalhar para o salário mínimo? Não é maravilhoso ouvir uma coisa dessa? Isso foi maravilhoso ouvir uma coisa dessa. Outra coisa. Estou fazendo aqui uma breve pincelada histórica. O Brasil, no Concerto das Nações, com um tipo de burguesia que manda no Brasil em concerto com quem manda no Brasil, que não é quem manda no Brasil, não está aqui dentro. Tem um papel de fazer um mercado interno robusto, como a Coreia do Sul, ou tem um papel para produzir para exportação? A gente tem que pensar nesses fatores, porque esses fatores determinam um projeto de soberania nacional
ou um projeto subalterno para colocar o Brasil no concerto das nações de maneira dependente. Quando o senhor Fernando Henrique falou que era preciso esquecer muito do que ele havia produzido intelectualmente, ele havia... Veja, gente, são colocações de Fernando Henrique que era um intelectual de esquerda, só para lembrar, viu, gente? Era um intelectual de esquerda. O Fernando Henrique disse o seguinte, e o André Singer, esse estudioso aí do petismo, retoma a colocação do Fernando Henrique. O Fernando Henrique falou, a burguesia brasileira não tem vocação hegemônica. Ela tem vocação subalterna para ser sócio minoritário do capital internacional. Estão entendendo isso? Então, quando você faz a pergunta, Carlos, sobre o projeto de educação no Brasil, não é possível ignorar esses fatores que eu estou dizendo. Por quê? Porque se a gente for estudar, então, a peculiaridade da Coreia do Sul ou de outros países que tiveram investimento maciço em educação, a gente precisa pensar no grupo político-econômico que dirigia esse país na medida em que se orientou um projeto político de estruturação educacional ou econômico-social para impulsionar esse desenvolvimento. Vocês estão entendendo? Um minutinho. Você está percebendo? Então o que a gente tem? A gente tem que perceber isso. Quando o Brasil começa a se colocar diferencialmente nesse sentido, o que aconteceu agora em 2016? Tá vendo? Vocês, sem aqui querer fazer nenhum tipo de juízo partidário, mas simplesmente entendendo a colocação do Brasil nas relações de política externa, vocês conseguem se lembrar de um tipo de política externa autoral do Brasil fora do Celso Amorim, não? Me deem um exemplo, um só. Tem algum? Vocês já viram o Brasil mediando acordo nuclear com o Irã? Alguma vez vocês viram isso? Sabe quem está citando o Celso Amorim agora? Já viram falar de Noam Chomsky? É um intelectual menorzinho. Bem pequenininho, viu, gente? Deve ter uns 90 livros. E deu aula no MIT. É uma universidade de esquina. Noam Chomsky. Um dos maiores revolucionários da linguística e um dos grandes intelectuais públicos dos Estados Unidos ali. Que, obviamente, não tem muito do ethos americano, vocês podem imaginar, né? O Noam Chomsky recomenda a leitura do Celso Amorim. Elogia a atuação do Celso Amorim como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem obstáculos para fazer isso. Não é? Gente, quando vocês virem, é muito sério isso, quando vocês virem um político falando, não, tem que fazer isso, a maneira é assim, assim. E a luta de classes? E os interesses antagônicos? É o pragmatismo? É simplesmente investir e pronto? E as tendências contrapostas? Então a gente tem que pensar nesse sentido, Carlos. Qual é o papel, qual é a formação histórica do Brasil? É uma formação de nação ou de colônia? Estão percebendo? E ainda assim a sexta economia do mundo, hein? Perceberam? Tá bom. Você queria falar. Então, eu sei que foram os congressos que fui no Rio, da Fundação da Literatura Infantil do Rio, recebiam ficções de outros países, falando da dedicação do analfabetismo. Então, no caso da Coreia, havia um governo interessado em acabar com o analfabetismo. Então, eles fizeram um projeto em que eles conseguiram, em 10 anos, acabar com o analfabetismo, porque eles fizeram ações múltiplas. Na escola, os alunos tinham que ler e tal. Havia biblioteca circulante. Os pais eram convidados a ler, essas bibliotecas iam até as famílias. Então, não só os filhos incentivavam os pais a ler, mas as bibliotecas circulavam. Havia leitura de férias. Então, todo um trabalho contínuo, né? Não mudava, o governo parava e tal. Então, um trabalho durante 10 anos, um trabalho contínuo com a família, as crianças, os pais e tudo. Em 10 anos eles saíram do radical. Olha só. Antes dessa prerrogativa, você quer falar? Fala. Uma questão bem Claro. complicada. A Coreia, estrategicamente, que ele estava dizendo o papel do Brasil Claro. no mundo, é um papel colônia e exportador. A Coreia, perto da China, Coreia do Norte,
A concorrência. eles receberam investimentos em dólar americano massivo para eles se desenvolverem também. Entendeu? Eu não tô julgando. Não é só. Não, peraí. Deixa ela completar. Peraí, só um minutinho. Deixa ela completar. Organização mundial estratégica, porque no Brasil não tem investimento, querida. A gente não consegue se industrializar, é a agricultura, entendeu? E lá na Coreia não tem mesmo essa história, não é só o governo da Coreia que se interessava por educação. Acho que teve toda uma relocação da situação estratégica mundial lá e se desenvolveram também com a ajuda dos americanos. Ó, essa colocação... Eliana, onde eu assino aí embaixo aí da tua colocação? Perfeita. Pera, só um minutinho. Pera só um minutinho. Não é uma geração, não é simplesmente uma geração. O que a Eliana está colocando, olha só, assim como o Todorov, como a nossa análise está ligando micrologia, microvida, subjetividade com fatores totalizantes da história, o que a Eliana acabou de fazer? Geopolítica, interesses americanos para tentar combater potências de competição ali do lado. Tem uma tentativa de tirar o foco ali, por exemplo, do regime da Coreia do Norte e da China que está ali do lado. Gente, Carlos e Ana e a Eliana colocação aí que eu subscrevo completamente. Pessoal, o valor agregado de um produto altamente tecnológico torna esse país, numa esteira de competitividade, inserido numa outra esfera de produção. Vocês entendem isso? Não é isso que quem manda no Brasil quer. Quem manda no Brasil está muito bem, obrigado. Quando você tem uma elite que se revolta com direito para empregada doméstica, porque não vai ter mais empregada doméstica, porque vai ter que lavar o próprio banheiro, ou então vai ter que pagar direito trabalhista, você está falando de uma elite de produção de alta tecnologia ou você está falando de fazenda com casa grande e senzala? Pessoal, tem uma outra conformação aí agora eu vou ter que terminar. Aí tem uma... Mas a questão da geração, por exemplo, esses 20 anos de tirada de possibilidades para essa geração que está vindo. Sepultura completa, né? Sepultura para essa geração. Quer dizer que no caso da Coreia, essa geração que conseguiu não pode transformar alguma coisa mesmo? É que a gente tem que pensar política historicamente, não dá para pensar em termos geracionais. Quais são as forças econômico-políticas envolvidas? Com quem elas estão vinculadas? Qual o projeto de país, inserção na divisão internacional do trabalho? Então, não tem assim um grupo que tem um interesse para fazer e o outro não tem. A gente tem que politizar essa questão que é bem a colocação da Eliana aqui. Ora, vejam. Pessoal, para a gente terminar aí, que a nossa querida Denise veio aqui e falou que a gente já passou o tempo. O que nós fizemos aqui? Ó? A gente pegou, na quinta a gente vai continuar lendo os trechos do Todorov, tá? Então na quinta-feira a gente continua, já está dado aí que a gente vai continuar com o Todorov, para a gente chegar, a gente vai ler mais trechos. Mas, Flávio, o que foi o curso? O que você tentou fazer no curso? Tá aqui, ó. Não é o que eu tento fazer no curso, é o que eu tento fazer na minha própria vida. Mas isso aqui, ó. Esse parágrafo aqui resume o que eu entendo como uma vida emancipada. É o que eu entendo. Obviamente vocês podem discordar de mim à exaustão, mas o que eu entendo como uma vida emancipada está nessa dimensão aqui de subjetividade. Ou seja, eu devo estar muito feliz com o sentido para onde a gente está caminhando, né? Eu devo estar numa alegria, assim, efusiva, com fogos de artifício. Percebem? Então a gente vai dar continuidade aí na quinta-feira.